Neste vídeo, vamos estudar o conceito de AFN estendido. Um AFN estendido é definido como uma quíntupla em que o conjunto E, sigma, I e F são iguais aos AFNs. Porém, a grande diferença está na função de transição. A função de transição vai ser uma função parcial de produto cartesiano de conjunto de estados com um conjunto D e vai levar, ou seja, possui como contradomínio o conjunto potência de E, ou seja, do conjunto de estados. E quem é, na verdade, esse conjunto D? Esse conjunto D vai ser algum subconjunto finito de sigma estrela. Então, olha que interessante. A partir daqui, nós teremos cenários como esse, representado no estado 2. Antes, no AFN, nós só poderíamos fazer uma transição sobre um único símbolo. Então, aqui, na verdade, era sigma. Em vez de D, era sigma. Agora, nós podemos fazer uma transição sobre elementos do subconjunto D, que é subconjunto finito de sigma estrela, o que envolve palavras. Então, aqui eu posso fazer uma transição sobre 00, como também uma transição sobre 1. E uma transição sobre lambda, caso você, no seu projeto, você determine que lambda pertence a D. E então, esse AFN estendido, ele vai reconhecer a seguinte palavra, a seguinte linguagem, onde W possui tamanho par, porém W ele é composto apenas por 0, unido à linguagem W pertence a uma estrela, ou seja, W só pode possuir uns, onde o tamanho de W é ímpar. Então, aqui nós temos transição do estado 1 para o estado 3, e lembrando que um número ímpar é justamente um par mais 1. Então, veja que o estado 3 ele só gera números de tamanho pares, não números, mas palavras de comprimento par. E aqui, justamente, essa transição vai adicionar 1, formando par mais 1 ímpar. E já o estado 2, ele possui a formação apenas de palavras de tamanho par. 2, 4, 6, 8 e assim sucessivamente. Então, vamos entender como seria um pouco esse autômato. Então, para isso, eu gostaria de discutir a seguinte questão. Dada uma palavra W qualquer, vamos dizer que W seja AB. Comentei já que antes dessa palavra há infinitos lambdas, palavras vazias. Assim como depois dessas palavras há infinitos lambdas, infinitas palavras vazias concatenando. Porém, entre A e B há também infinitos lambdas. Podemos enxergar dessa forma. Há infinitos lambdas, mas nós sabemos que, por definição, a concatenação desses infinitos lambdas será lambda. E então teremos a lambda B, que vai ser igual a B. Então, esse macete, essa forma de enxergar, vai ser muito importante para entender o funcionamento do autômato, desse autômato. Então, vou colocar aqui o autômato original, então estado 1. Então, aqui com lambda, nós vamos para o estado 2, onde ele é final e ele vai ler 00. E já aqui, lendo 1, vamos para o estado 3, é final, e ele vai ler 1. Então, vamos pensar o que acontece se nós lermos a palavra, processarmos a palavra 00. Então, no estado 1, nós temos uma transição com 1. Mas o primeiro símbolo é 0, então nós não podemos fazer essa transição. Porém, nós temos uma transição com lambda. Então, aqui é como se tivesse um primeiro lambda, nessa parte, e ele tivesse consumido esse lambda. Então, a partir daqui, nós estamos no estado 2 e agora podemos processar o 00. Do ponto de vista formal, essa transição em lambda, ela quer dizer uma transição sem consumir a palavra, o símbolo em questão. Vamos entender. Eu estou no estado 1 e o próximo símbolo a ser consumido é esse 0, esse símbolo 0.
Uma transição lambda, ela vai fazer o quê? Ela vai fazer sair e ir para o estado seguinte, 2, mas sem mover esse apontador. Eu vou continuar onde eu estou. Então, é uma outra forma, uma forma mais formal de entender essa transição em lambda. Uma analogia que tem aparentado ser didática e auxiliar no entendimento do aluno é justamente essa ideia de que entre dois caracteres há infinitos lambdas. Então, com isso, é como se ele estivesse consumindo esse lambda. Então, vamos entender agora o funcionamento para processar 1. Então, nós começamos em 1. Então, nós teríamos uma bifurcação, pois nós poderíamos ir para o estado 3, consumindo o primeiro 1. Então, 3, 1. Mas lembre que podemos fazer uma transição para o estado 2 sem consumir o caractere, o símbolo em questão. Então, nós ficamos no mesmo lugar em termos da string. Nós nos movemos para o estado 2, mas não consumimos esse caractere. Então, aqui nós continuamos com 1. Nesse estado, temos uma transição com 1? Não temos. Logo, esse estado vai morrer. Vai ser igual a vazio, vai nos levar para vazio. Já esse estado 3, há justamente uma transição sobre a string 1. Então, aqui nós vamos fazer a transição ficando no estado 3 e aqui vai restar lambda. Então, essa é a ideia por trás do AFN estendido. Vamos, então, dar continuidade. Bem, na verdade, uma transição da forma sobre uma string A1, A2 até a N, que no nosso caso foi 00 ou 11. Isso, na verdade, é um encadeamento de transições. Então, eu primeiro faço A1, A2 e assim sucessivamente. Então, na verdade, é uma forma mais econômica de escrever todos esses estados. Então, dando continuidade, vamos definir um AFN que contém transições lambda. No nosso AFN estendido, nós poderíamos fazer transições sobre subpalavras de sigma estrela, o que incluía lambda. Aqui nós vamos apenas considerar um AFN que estende, ele é estendido, pois ele vai considerar a palavra vazia, que é uma palavra especial. Então, um AFN lambda, com transições lambda, é uma quíntupla em que os conjuntos E, sigma, I e F são iguais aos AFNs. Porém, nós temos uma função de transição total que vai ter como domínio o produto cartesiano de conjunto de estados por sigma unido à palavra vazia. Isso quer dizer que nós poderemos fazer uma transição sobre um símbolo de sigma ou sobre a palavra vazia. E isso vai nos levar para o conjunto potência, ou seja, para um subconjunto de estados. No próximo vídeo, nós vamos começar a discutir a função fecho. Mas, antes disso, gostaria de apresentar uma outra forma de escrever o autômato apresentado pelo professor Newton. Então, utilizando a ideia que nós vimos para ficar mais claro, vamos tentar construir um AFN para o autômato visto anteriormente, que é justamente o autômato dado por essa linguagem. Então, nós sabemos que o número de zeros tem que ser par. Então, aqui, sabemos que se eu leio um zero, eu estou par ímpar. Então, se eu leio um outro zero, é par. Então, com isso, aqui está um autômato, que o cerne de um autômato para reconhecer o número zero de par. E aqui está o cerne de um autômato para reconhecer o número ímpar de uns. Então, aqui, esse seria o estado final e aqui seria o estado final. Aqui eu vou colocar x, aqui eu vou colocar I' de ímpar e aqui P' de par. Então, pessoal,
Qual a ideia utilizando um AFN? Então, se eu tiver um AFN com transições lambda, observe, eu posso justamente fazer um chute, mas fazendo um chute como por meio de transições lambda. E o que a transição lambda vai fazer? Ele vai me levar para esse estado e para esse estado. Então, observe o funcionamento. Ao processar no estado I uma palavra, por exemplo, 00, esse autômato, qual vai ser o procedimento dele? Ele, sem consumir a palavra, o símbolo do cabeçote, da posição em questão, ele vai justamente me levar para o estado P e para o estado X. Então, o que é que esse subautômato, digamos aqui, vai fazer? Ele vai se preocupar em reconhecer um número par de zeros. Já esse subautômato aqui que nós construímos, ele vai se preocupar em reconhecer um número ímpar de uns. Então, vamos dar prosseguimento. Então, P00, X00. Vamos começar pelo de baixo. Então, estado X não tem transição em zero. Logo, ele vai levar para vazio 00. Já esse estado aqui, P, ele possui uma transição em zero. E aqui nós temos estado I, 0. A partir daqui, nós podemos nos dirigir para o estado I, lendo 0, volta para P, com a palavra vazia. Eu cometi uma falha, eu não coloquei os estados finais. Então, sabemos que aqui seria um estado final e aqui seria um estado final. Então, com base na definição, aqui não é um estado de aceitação, mas aqui é um estado de aceitação. Então, esse autômato vai reconhecer 00. Então, aqui está mais um exemplo utilizando apenas uma AFN lambda para o projeto da linguagem apresentada pelo professor Newton. Qual a diferença? A diferença é que aqui nós estamos utilizando transições estendidas, onde uma transição é possível ser sobre uma string. Já nesse autômato que nós construímos, todas as transições são sobre símbolos do alfabeto ou sobre a palavra vazia. E lembrando, a ideia de uma transição sobre a palavra vazia é a ideia do não determinismo, um chute que vai ser feito, mas sem consumir o símbolo da palavra. Ou seja, ele vai permanecer nessa mesma posição. Muito obrigado.